Galerinha, lógico que vocês já ouviram falar do coronavírus, né? Só que eu vou infectar vocês hoje com outro vírus. Sabe qual que é esse vírus? Isso mesmo, é o geogravírus. Bora pra aula? E aí, galerinha do canal Abrangel, beleza? Sou o Hector Basile e para dar uma ajudinha para vocês nesse período aí de quarentena, a gente vai fazer um novo quadro aí, que é o geogravírus, beleza? Então, vou trazer algumas dicas, trazer alguns assuntos aí importantes dentro da geografia. Na real, eu vou começar falando sobre um assunto que tem tudo a ver justamente com a questão do coronavírus, que é a globalização, um dos assuntos mais falados na geografia, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente começar, o que é a tal da globalização que a gente sempre vê falando em jornais, na internet, na própria sala de aula, para você que ainda estuda? O que significa essa palavra? Bom, globalização eu coloquei de uma forma bem resumida para a gente dar uma simplificada e diretão, beleza? A globalização ela é uma integração política, econômica e social, tá? Então, todos os países do mundo atualmente eles dependem um do outro. Então, por exemplo, o Brasil ele comercializa com a China, comercializa com países da União Europeia, comercializa com os Estados Unidos, comercializa com os vizinhos do Mercosul, que é a Argentina, o Paraguai, o Uruguai. Então, isso é uma interdependência econômica, social e política também, tá? Mas como que funcionava o mundo antes disso? Bom, seguindo a nossa setinha aqui, a gente chega a um período chamado de economias mundo, tá? Esse período ele ocorria até a época da Idade Média, até onde acabou a Idade Média, que foi no século XV. Então, até esse período, tinham 5 polos que se desenvolviam separadamente, que no caso é a Europa, a China, a Índia, a África Árabe e também a América. Cada uma dessas regiões se desenvolvia separadamente. Depois disso, a gente chega no período que a gente chama de sistemas mundo, que é a partir de onde começa realmente a globalização. A gente começou com um fenômeno chamado de grandes navegações. Então isso, obviamente, causou uma aproximação das economias mundo. O português, ele dependia do Brasil na época que era colônia, né? A partir do momento que quando eles conquistaram as terras que hoje é o Brasil, eles colonizaram essa terra e no nosso primeiro ciclo aí da colônia, do Brasil colônia, a gente teve o plantio da cana-de-açúcar. Então, aqui a gente plantava cana-de-açúcar, que era um produto muito valioso, muito comercializado na época, e eles pegavam esse produto, levavam para a metrópole, Portugal, que dali eles distribuiriam e venderiam para o resto da Europa. Então, nesse caso, a gente já vê aí que começa uma relação de interdependência entre colônia e metrópole, que isso vai se aprofundar durante os próximos séculos. Então, é realmente a partir daí que começam as 4 fases do que a gente chama hoje de globalização, tá? A primeira fase é essa das grandes navegações. E essas 4 fases elas são divididas pela evolução tanto dos meios de transporte como dos meios de comunicação. Então, no caso das grandes navegações, como o nome já sugere, os principais meios de transporte eram as caravelas e as naus. Isso fazia que, por exemplo, uma viagem entre Portugal e Brasil demorasse cerca de 3 meses. Na segunda fase, ela começa com o período da Revolução Industrial, tá? Então, a partir da Revolução Industrial, principalmente com a criação da máquina a vapor, eles precisavam de muita matéria-prima para fazer com que as fábricas funcionassem, certo? Então, no modelo de fábrica, diferente de manufatura, a gente tem uma produção em larga escala, muito maior, que consequentemente vai precisar de meios de transporte muito mais rápidos e assim também de comunicação. Então, nesse período surge o que a gente chama de imperialismo, tá? Que a gente viu principalmente na África e na Ásia. Então, os países europeus, os primeiros a se industrializar, eles necessitavam de matérias-primas, principalmente como
como carvão naquela época, que era o que movia as máquinas a vapor. Eles precisavam de ferro, de aço, de ouro, de todos os produtos necessários para se produzir em uma indústria. Então, obviamente, a gente teve evoluções nos meios de transporte. Então, foi a partir daí, se era a máquina a vapor, surgiram as ferrovias que tinham os trens a vapor, as locomotivas a vapor. A gente também teve a evolução dos transportes marítimos. Os barcos que antes eram a vela se tornaram a vapor. Então isso fez com que eles tivessem uma velocidade muito maior. E também com as ferrovias, isso óbvio que melhorou bastante. Também nesse período aí, no final do século XIX, a gente teve a criação dos automóveis. E como meio de comunicação, a gente teve principalmente o telefone, o telégrafo e o rádio, que foi um meio de comunicação de massa. Então, a partir desse período, a gente teve mais essa questão da comunicação de massa, que hoje a gente tem como a internet, principalmente. Naquele período, era o rádio. Na terceira fase, bem no final aí da Segunda Guerra Mundial, o que se aprofundou foi o que a gente conhece como Guerra Fria, ou também mundo bipolar, tá? Que a gente tem paródia aqui no canal. Se você quiser, clica aí no card que eu vou deixar aí para vocês, beleza? Então, o que era a Guerra Fria? Era uma disputa ideológica entre o polo socialista da União Soviética e o polo capitalista, que era dos Estados Unidos. Se a gente for discutir isso agora, a gente vai se prolongar por muito tempo. Então, não vai ser essa a ideia aqui, beleza? Quais foram as principais evoluções que a gente teve nesse período? Como o mundo estava dividido entre dois polos, esses dois polos eles queriam mostrar inovações por meio da corrida espacial, por meio da corrida armamentista. Então isso, obviamente, que trouxe várias evoluções, tanto nos meios de transporte como nos de comunicação, tá? Então, de comunicação e de tecnologia, a gente teve a informática, que mais para frente deu como consequência disso a internet também, né, como meio de comunicação. Os meios de telecomunicações também, a TV se popularizou nessa época, as transmissões ao vivo se popularizaram, ou seja, isso significa que a comunicação se tornou muito mais rápida, muito mais veloz do que era, por exemplo, na primeira fase, onde a comunicação era feita basicamente boca a boca ou por cartas, que demoravam o mesmo tempo que uma viagem duraria, ou seja, entre Portugal e Brasil, 3 meses. Hoje você demora 3 segundos para enviar uma mensagem por internet. E também a popularização dos transportes aéreos, né? Os aviões eles já existiam, porém eles se popularizaram a partir desse período aí, dos anos 50 em diante, tá? Então, essa ligação aí entre Europa, América, Ásia, África, Oceania se tornou muito mais veloz do que antes. E por último, a quarta fase, que é o dia atual que a gente vive, tá? Então, desde o final da Guerra Fria, a gente vive essa quarta fase, que ela é marcada principalmente pela popularização da internet e das empresas multinacionais, tá? Então, o que seria as empresas multinacionais? Vou dar um exemplo bem prático para vocês. A Nike é uma empresa dos Estados Unidos, certo? Só que a Nike, para baratear seus custos de produção, ela produz a maioria das suas mercadorias em outros países, principalmente as que não necessitam de tanta demanda tecnológica, certo? Então, vou dar um exemplo. Essa aqui é a minha mochila da Nike. É uma empresa americana, porém, ela foi produzida na Indonésia. Por que na Indonésia? A Indonésia é o quarto maior país do mundo em questão de população. Tem mais de 264 milhões de pessoas. Então, imagina, se tem tanta gente nesse país, que é um país pobre, que necessita de emprego, obviamente que os governos desses países eles vão ter maiores incentivos fiscais. Isso vai fazer com que os trabalhadores não tenham direitos trabalhistas, que as empresas não tenham que pagar direitos ambientais e tantos outros benefícios aí que nos Estados Unidos eles seriam obrigados a pagar
que faria o quê? Que o produto se tornasse mais caro na sua parte de produção. Então, eles mantiveram o preço, mas eles produziram muito mais barato do que antes. Então, muitas empresas do mundo atual, elas têm essa demanda produtiva. Muitas vezes eles produzem uma indústria de carro, por exemplo, as partes mais tecnológicas na matriz, que geralmente é um país desenvolvido, ou em outro país desenvolvido também, que tem bastante mão de obra qualificada, e as partes mais baratas do carro, eles vão fazer em países onde não se tem esses direitos trabalhistas, esses impostos que eles têm que pagar muito mais elevados nos países desenvolvidos do que em países considerados de terceiro mundo, que já não é mais usado esse termo, país subdesenvolvido ou país pobre, certo? Aí eu pergunto para você, e o que tem a ver o tal do coronavírus com isso? Bom, a gente falou aqui que a globalização ela é um fenômeno de integração política, econômica e social. Então, de acordo com todas essas evoluções que eu falei para vocês, dos meios de transporte, dos meios de comunicação, essa integração das empresas multinacionais, a popularização da internet, então tudo isso fez com que o nosso mundo estivesse muito mais integrado. Se a gente pegar, por exemplo, uma doença igual a peste negra, que foi popular nesse período das economias mundo, né, na Idade Média, essa doença ela matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. Não se tem dados concretos sobre isso, mas foi uma grande quantidade de gente. Foi cerca de 2/3 de toda a população europeia. Mas ela demorou anos para se propagar pelo continente europeu e também pela Ásia. Isso porque a gente não tinha meios de transporte tão rápidos, cada região se desenvolvia em separado. Hoje não. Hoje um vírus que surgiu no interior da China, como diria a Cardi B, coronavirus. I don't understand how that shit was from Wuhan, China. Now all of a sudden this shit is a motherfucking toy. Guess what, bitch? Coronavirus! Saiu lá do interior da China e se propagou pelo mundo em todos os 5 continentes habitados em cerca de 2-3 meses. Por quê? Por conta dessa evolução dos meios de transporte, dos meios de comunicação. Então isso fez com que o mundo hoje sofra com esse vírus que surgiu em uma região específica, no interior da China. Principalmente as áreas mais integradas a essa questão da globalização, áreas mais ricas ou uma maior quantidade de exportação, de fluxo de pessoas e de mercadorias, essas regiões que estão mais integradas com esse processo da globalização, elas vão sofrer, obviamente, mais com essa questão do coronavírus, certo? Então, se a gente pegar, por exemplo, os países europeus, eles estão sofrendo muito, tanto que os governos já estão tomando medidas muito drásticas lá nesses países. Os Estados Unidos teve que fechar a sua fronteira e também impedir os voos entre os Estados Unidos e a Europa, os Estados Unidos e a China, os Estados Unidos e outros países da Ásia, justamente para brecar essa contaminação e a disseminação do vírus. O Brasil, que é o principal país aqui da América Latina, e principalmente porque que tem o maior PIB da região e que tem o maior número de exportações, de importações também, é o país que justamente lidera esse ranking aí do coronavírus, de mais pessoas infectadas. Então, isso é preocupante, porém também mostra que o Brasil está integrado a essa globalização. Se a gente pegar os países africanos, poucos deles têm uma quantidade razoável de infectados. Aí a gente pode pegar, por exemplo, a África do Sul, que é a principal economia do continente, o Egito, que é um país que está próximo da Europa e que recebe muitos turistas, né, principalmente por conta da sua mitologia, do seu passado, e o Marrocos também, que é um grande receptor de turistas. Outros países já não sofrem tanto com esse problema, justamente porque estão pouco integrados à economia global, né? Então tem menos função na questão da globalização. Então, quanto mais integrado o país está ao processo da globalização, quanto maior for o fluxo de informações,
o fluxo de turistas, o maior fluxo de mercadorias. Isso significa que ele vai estar mais predisposto a ter um caos social igual esse do coronavírus, né? No caso, não só social, como da saúde também, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os colegas e espero que vocês curtam os próximos vídeos da quarentena geográfica, beleza? Valeu!